Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre comprimento de arco. Comprimento de arco, eu tenho meu arco aqui, o meu f de x, que ele está indo de A até B, tá? Para eu poder fazer o cálculo dele, eu vou particionar em retinhas, que vai me dar um polígono. Bom, eu vou diminuir, fazer isso aqui cada vez menor, para poder fazer o quê? Para eu ter meu comprimento de arco mais aproximado, mais preciso, tá? Então, esse aqui que eu fiz grandão, ó, eu teria que fazer ele pequenininho. Teria que estar diminuindo para ficar bem próximo da minha curva, tá? E para a gente calcular, a gente vai estar usando essa equaçãozinha aqui, ok? Então, vamos lá. Nesse daqui, ó, eu tenho essa função, ok? Eu tenho os pontos. Traçando o gráfico, o que eu quero? De 0 até o ponto, que eu posso chamar de ponto P1, e aqui de P2, tá? Então, aqui eu tenho meu P2, aqui eu tenho meu Y igual, aqui eu posso simplesmente extrair a raiz. Então, eu tenho a raiz de 4x à terceira, tá? E eu quero só esse pedacinho aqui, ó. Então, lembrando que o comprimento de arco é 1 mais f' de x ao quadrado dx. A gente vai fazer o que? Primeira derivada. Então, aqui, ó, eu tenho 2. Então, eu vou pensar que aqui, olha, eu tenho já raiz quadrada de 4 é 2. X elevado a 3 meios. A hora que eu fizer a derivada aqui, eu vou dar autômato, vai ficar 3 meios. X eu vou tirar 1, vai ficar meio. Então, vai ficar 3x elevado a meio. A hora que eu levar a minha f' ao quadrado, eu vou fazer 3x elevado a meio ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, x elevado a meio ao quadrado vai dar x. Meio vezes 2 é 1. Então, é isso que me interessa. Agora, eu vou usar a formulinha aqui, ó. Então, eu tenho de onde? De 0 a 2, tá? 1 mais 9x dx. Como eu não consigo fazer aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar a substituição. Então, eu vou chamar de u e vou achar meu du, que vai ser 9 dx. Como eu não tenho 9 dx, eu vou fazer que meu dx é igual a du sobre 9. Então, aqui vai ficar a raiz de u du sobre 9. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou até o fim indeterminado e volto para a variável x para usar o intervalo de 0 a 2, ou eu acho o intervalo para u, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Quando o meu x vale 0, o meu u vale, eu venho aqui, ó, 1 mais 9 vezes 0, 1. Quando o meu x vale 2, eu venho aqui, ó, 2 vezes 9, 18, vezes 1, 19. Então, ele vai de 1 a 19. Então, esse o nono aqui a gente coloca em evidência. Ou ele sai da integral, tá? U elevado a meio. A integral fica uma integração simples, certo? Então, aqui, ó, eu tenho nono. U elevado, a hora que eu somo 1 aqui, vai dar 3 meios. Dividido por 3 meios. De 1 a 19. Aí eu venho, eu vou inverter, tá? Raiz quadrada de u a terceira. De 1 a 19.
Então, aqui eu vou ter 2 sobre 27, tá? Fazendo essa multiplicação, que vai multiplicar minha integralzinha. Então, aqui eu tenho 19 ao cubo, menos a raiz de 1 ao cubo. Então, aqui eu tenho 2 sobre 27. Aqui eu tenho 19 ao quadrado, vezes 19. Então, vai ficar 19 raiz de 19, menos 1, unidade de comprimento, ok? Se eu quiser deixar esse número aqui, é um único número fracionário, pode, tá? Pode deixar, não tem problema algum, ok? Bom, nesse segundo exemplo, o que a gente tem? Aqui ó, eu tenho esse exemplozinho, tá? E no intervalo de 1 a 3. Lembrando que o meu comprimento do arco ele é dado de A até B, de 1 mais f' de x ao quadrado. Então, a gente vai estar sempre usando essa função, essa equaçãozinha aqui. Então, aqui, ó, a hora que eu vou derivar meu y, que eu vou achar meu y', aqui eu tenho 1, certo? Só y. Então, vai ficar meio. A hora que eu levo ao quadrado, vai ficar 1/4. Então, minha função vai ser quem? De 0 a 3, 1 mais 1/4. Então, eu tenho a raiz de 5/4. Então, eu tenho a raiz de 5 sobre 2, como é uma constante, x de 0 a 3, tá? Então, a hora que eu substituir 3, eu tenho 3, raiz de 5 sobre 2. A hora que eu substituir o 0, eu vou ter 0. Então, eu tenho 3, raiz de 5 sobre 2, unidade de comprimento. Ok? Bom, pessoal, nesse outro exemplo aqui, ó, o que acontece? Eu preciso achar minha função y. Então, eu preciso tirar os meus 24x daqui. Vou passar no outro membro, dividindo. O intervalo de integração eu tenho, que é de 2 a 4. Só lembrando que o comprimento do arco ele é dado para essa integralzinha aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é achar minha função y, tá? Que para esse caso basta eu passar o 24, que está multiplicando y, dividindo. Bom, aqui eu posso ajustar ainda mais a minha função, certo? Então, aqui eu posso dividir, vai dar x ao cubo sobre 24 mais 2 sobre x. Ok? Agora aqui eu preciso derivar. A hora que eu derivo, eu vou ter 3 x ao quadrado sobre 24 menos 2 x ao quadrado. Posso fazer esse mínimo múltiplo comum. Então, eu vou ter 3x² menos 48. Ok? Se eu colocar o 3 em evidência aqui e dividir, o que eu posso fazer? Eu vou ter x² menos 16 dividido por 8x ao quadrado. Então, aqui ó, eu tenho a minha f' ou y'. Agora eu preciso levar ao quadrado, certo? Então, eu vou levar numerador e denominador. Eu tenho x² menos 16 dividido por 8x ao quadrado.
Então aqui, ó, o numerador eu tenho quadrado perfeito. Então vai dar x oitava menos 32x à quarta mais 256 dividido 8x ao quadrado tem 64 x à quarta, ok? Agora, se eu somar com 1, que é o que eu tenho aqui, ó, eu posso somar isso dentro ou fora da minha integral, ok? Então, vamos lá. Já vamos resolver nossa integral, que eu já calculei que eu preciso. Então, vamos lá. Meu comprimento do arco ele vai ser dado por intervalo de 2 a 4 de 1 mais toda essa função aqui, ok? Aqui agora eu vou ter que fazer o mínimo, tá? Porque para eu poder somar com 1, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Então eu vou ter 64x à quarta mais 8x oitava menos 32x à quarta mais 256, tudo isso aqui dividido por 64x à quarta. Continua dentro da raiz, tá? Agora, o que eu tenho? De 2 a 4. Eu tenho 64 menos 32x à quarta, vai dar 32. Então, eu já posso ajustar isso aqui. Então, eu tenho x à oitava mais 32x à quarta mais 256 sobre 64x à quarta. Aqui, ó, no numerador eu tenho quadrado perfeito. Basicamente esse daqui, ó, só que com o sinal positivo. Então eu já vou completar o quadrado para facilitar, ok? Então eu tenho x à quarta mais 16 ao quadrado. E o denominador mantém 64x à quarta. Então, aqui eu tenho x à quarta mais 16 e eu tenho 8x ao quadrado. Ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso desmembrar. Posso colocar esse 1/8 sair da integral. E posso desmembrar aqui, ó. Tá? Fazer essa divisão aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado mais 16. Em vez de eu ficar sobre x ao quadrado, eu vou fazer o inverso. Só que aí minha potência tem que ser negativa, ok? Só para facilitar a minha integração. Então, eu tenho 1 sobre 8. Tá? A integral de 2x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Aqui eu vou dar o tomo no... Aqui, ó. Eu vou manter o 16. Vou somar 1, certo? Então, x ao menos 2 mais 1, eu tenho x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, essa integral vai ser de 2 a 4, ok? Então, aqui, eu vou fazer já a regra de sinal aqui, que vai dar negativo. Posso passar esse x para o denominador, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1/8 tá, x ao cubo sobre 3. Como aqui é mais e menos, aqui vai ficar menos.
16 sobre x. De 2 a 4. Agora é só calcular o valor numérico, né, pessoal? Então, vamos lá. 4 ao cubo sobre 3 menos 16 dividido por 4. Esse aqui é quando o x vale 4, ok? Menos 2 ao cubo quando o x vale 2 sobre 3 menos 16 dividido por 2. Então, aqui, olha, o que eu vou ter? 64 terços. E aqui eu tenho 4. Lembrando que eu tenho 1/8 multiplicando. Menos, aqui eu tenho 8 terços. Menos, aqui eu tenho 8. Agora eu preciso fazer a regra de sinal, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. 64 terços menos 8 terços menos 4 menos com mais 8. Então eu tenho 1/8 que multiplica 56 terços mais 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum, eu vou ter o que? Multiplicando por 1/8, eu vou ter 68 dividido por 24. Isso aqui, se eu dividir, simplificar, eu vou ter 17 sobre 6 unidades de comprimento. Ok? Agora, pessoal, para finalizar, vamos fechar com esse exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma funçãozinha simples. O intervalo de 0 a 5. E lembrando que o comprimento do meu arco é dado para a integral de a até b da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar a derivada da minha função. Então, vai ficar 1 terço. Eu vou dar o tombo 3 meios. X elevado 3 meios menos 1. Então, aqui, ó, eu posso simplificar. Vai dar meio. X elevado a meio. Ok? Aí, eu vou lá fazer ao quadrado. Então, eu vou ter 1/4. Meio vezes 2 dá 1, certo? Então, tá aqui minha funçãozinha. Agora, eu vou jogar na minha integral, ok? Que vai ser de 0 a 5. O intervalo dado, x igual a 0, x igual a 5. De 1 mais 1/4 de x. Dx. Agora aqui eu posso não fazer em evidência. Eu não vou colocar em evidência, não. Aliás, o mínimo múltiplo comum. Tá? Eu já vou fazer a troca dessa forma que tá ali. O meu du vai ser 1/4 dx. Eu não tenho 1/4 dx aqui, certo? Então eu vou fazer que meu dx vai ser 4 vezes du. Então aqui eu tenho minha substituição. Eu preciso tomar cuidado com o meu intervalo. Eu vou fazer essa daqui indeterminado. Depois a gente volta na variável x, ok? Então aqui eu tenho a raiz de u. Por que eu chamei de u? 4 du. Esse 4 ele pode ser integral u elevado a meio. Fazendo a integral aqui, eu tenho 4 que multiplica u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Então eu tenho 4. Aqui vai me dar 3 meios
que eu posso inverter já, né? Eu já posso inverter nessa passagem. E eu tenho a raiz, como aqui também vai dar 1/3, vai dar 3 meios, que meio mais 1, então vai ficar a raiz quadrada de U ao cubo. Aqui eu tenho 8/3, vou voltar para minha variável U, tá? Que é 1 mais 1/4 de x, para usar o intervalo de 0 a 5. Ok? Então aqui eu tenho 8/3 que multiplica 1, aqui é tudo ao cubo, tá? Que multiplica 1/4 vezes 5 ao cubo, menos 1 mais 1/4 que multiplica 0. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 5 quartos, somando tudo vai dar 9 quartos. Então aqui eu tenho 8/3, a raiz de 9 quartos ao cubo. A raiz de um cubo de 1 é 1. Aqui eu posso desmembrar 9 quartos, multiplica 9, aqui ao quadrado, tá? 9 quartos. A hora que eu fizer aqui vai dar 9 quartos, porque eu estou extraindo a raiz quadrada, e aqui vai dar 3 meios. Então vai dar 27 quartos, oitavo. Posso multiplicar aqui também. Então aqui eu tenho 8/3, que multiplica 27 sobre 8, menos 1. Ok? Fazendo essa continha aqui, mínimo comum, multiplicando por 8 oitavos, eu vou ter 19/3 de unidade de comprimento. Aqui, ó, eu vou ter 27 sobre 8. 27 menos 8 vai me dar 19 oitavos. Ok? Ok, pessoal? Bons estudos a todos.